Olá, turminha do sétimo ano, tudo bem? Vamos lá, aqui é o professor Antônio Marcos e vamos para mais uma aula falando agora do capítulo 5, unidades de conservação. Vamos entender que unidades são essas, né? E a gente vai falar sobre o nosso território brasileiro. Então, olha só, quando a gente fala de unidades de conservação, a gente vai se referindo, são áreas naturais, né, que são protegidas por suas características, né? Então, assim, são biomas importantíssimos para o nosso habitat, os nossos ecossistemas. Essas áreas de conservação são protegidas para que não venha assim a passar por uma exploração na área imobiliária, né, que a gente venha a ter aí um desmatamento para a construção de condomínios. Então, essas são áreas protegidas. Tem o símbolo de UC, né, Unidade de Conservação. Então, essas unidades elas apresentam tributos naturais relevantes, né, e tem como assim objetivos preservar o patrimônio natural raro, de grande beleza cênica, né, que assim são cenários espetaculares. Vamos lembrar aí da floresta amazônica, né, a própria floresta da Tijuca que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, né, e garantir a representatividade, né, dessas variáveis ecológicas de diferentes populações, né, habitats, ecossistemas, né, então tudo isso daí entra na proteção da unidade de conservação, até mesmo a questão de águas, né, fornecimento de água potável, rios, mananciais e tudo mais. Então, olha só, a função dessas unidades é assegurar às populações tradicionais, né, o uso sustentável desses recursos que são encontrados ali e ainda desenvolver atividades econômicas ecologicamente saudáveis ao meio ambiente. Então, assim, saber utilizar os recursos que tem ali sem degradar o meio ambiente. Vou falar para vocês de uma empresa que trabalha muito com esse slogan, né, que é uma empresa da área de cosméticos, a Natura. Na fábrica dela, ela, né, de repente pode até, não vou proteger a Natura, mas ela pode ter até algum fator de emissão de gases poluentes lá na produção de perfumes e cosméticos, mas a questão de recolher matéria-prima, a Natura é uma empresa consciente nessa questão de conservação, tá? Então a Natura ela recolhe sementes, ela não desmata, ela tem todo esse cuidado, né, de explorar sem danificar. E aí a gente vê aqui, ó, onde a gente encontra alguns dos biomas mais importantes do nosso país. O bioma da Amazônia, né, que é o mais imponente. Nós temos ali também o Pantanal, a Mata Atlântica, que pega boa parte do nosso litoral, a Caatinga e o Cerrado, inseridos ali entre o norte e o nordeste, um pedaço do centro-oeste, e bem na extremidade sul, o Pampa, né, que são aquelas grandes planícies que a gente tem ali de vegetação rasteira, mas que também é uma unidade de conservação, né, falando sobre isso. O problema que a gente tem, né, dessa questão, né, a questão da preocupação de sinalizar todas essas unidades de conservação são as questões das ameaças que eles sofrem, né, cada setor, cada área dela, porque nós temos aí a questão do desmatamento, né? A gente tem várias questões aí de madeireiros, né? Tá toda hora passando na televisão, desmatamento de florestas para poder ganhar dinheiro com a madeira. Nessa questão não é para reutilização desse espaço, do solo, mas somente para poder ganhar dinheiro com a venda de madeira. Então eles não são donos da terra, eles se instalam clandestinamente no meio da floresta e vão cortando árvores aí para poder ganhar dinheiro com a venda da madeira, né? Agora, falando sobre queimadas, né, que é uma das ameaças também, essas unidades de conservação, essas queimadas geralmente são criminosas, né? Elas são provocadas para poder destruir aquela parte de floresta e expandir nas fazendas, porque as fazendas, né, muitas fazendas têm essa área de preservação
dentro do terreno deles, né? Dentro da área dos alqueires, lá, os hectares da fazenda, eles têm a área de proteção, que eles não podem desmatar para transformar em pasto e nem plantação. Mas aí, se um incêndio acontece, remove aquela cobertura vegetal e isso é transformado em pasto, né? E depois, futuramente, até eles plantam também e reutilizam aquela área ali para plantação também. Vamos falar da caça ilegal, né? Que a gente tem aí diversas espécies, né, de animais que são protegidas, e dentro dessas unidades de conservação também se pensa nessa questão da preservação de animais, que alguns estão entrando em extinção, e é por um mero prazer, não é para subsistência, não é para consumo da carne, é simplesmente pelo prazer de matar, é um esporte para eles. Então essas unidades de conservação também são criadas para poder dar uma segurança a essas espécies, né? Nós temos também a questão da regularização fundiária, né? Dentro dessas unidades de conservação, que isso também pode ser um problema. Então, para vocês entenderem melhor, eu vou explicar isso para vocês assim. A regularização fundiária de uma unidade de conservação é o processo de identificação e definição da propriedade ou direito de uso das terras, né, naquela região ali, dentro do seu interior, no interior dos seus sítios, fazendas, né? E a seguinte incorporação de todas essas terras ao poder público, tá? E ao órgão de responsabilidade pela gestão da unidade. Muitas terras, porém, não têm esse título de propriedade de terra, né? Não tem um documento oficial que confirme a posse. Os problemas fundiários no Brasil são muito antigos, né? E muitas unidades não conseguem efetivar essa implementação de certificados devido a irregularidades que emperram a questão da consolidação do território como área de gestão pública. Então, assim, são grileiros, são pessoas que fraudam, então são pessoas que tentam dizer que são donas daquela terra, que tentam de alguma forma se beneficiar, já que não existe um documento oficial que aquela terra pertença ao governo, né? No quesito governo, né? Eu vou falar para vocês esse tópico aí. A falta de uma organização econômica e política é o maior problema para a proteção ambiental, né? A gente vê aí que a gente teve alguns problemas seríssimos, não vou entrar no mérito da política em si, mas a gente vê que existem vários debates sobre isso, né? Acusações de que o governo quer afrouxar essas leis de proteção ambiental para os fazendeiros expandirem a fronteira agrícola deles. Existem acusações também que algumas pessoas que se beneficiam dessas ONGs, né, de proteção ambiental, que recebem dinheiro, recebem capital estrangeiro, que essas ONGs de uma certa forma são beneficiadas quando acontece algum acidente ambiental, então são recursos que vêm de fora, né? A gente teve aí uma polêmica danada envolvendo o presidente da República no ano passado, sobre as queimadas na Amazônia, ele acusando o Leonardo DiCaprio que Leonardo DiCaprio estava financiando essas queimadas, e estava uma fofoca danada, vocês lembram, né? Então isso daí tudo é uma questão de falta de organização econômica e política por parte do governo, tá? Então, assim, a gente tem no âmbito federal, estadual e municipal boa parte das unidades de conservação sofrendo com essa falta de recursos financeiros que deveriam ser destinados para proteger essas áreas, né? Recursos financeiros e humanos também, né? A gente vê que o IBAMA é um órgão que serve de fiscalização, né? E está faltando profissionais, está faltando ferramental, viaturas para que eles façam a fiscalização, e é muito complicado. Então, pessoal, agora que vocês, né, assistiram essa videoaula, vocês já estão prontos para fazer o exercício da página 104 e 105. Não deixem acumular as atividades, tá? Toda semana a gente está colocando aí exercício novo. Façam, tem os textos lá na apostila para apoio de vocês.
Deem uma lida também na apostila, tá ok? Tá lá no capítulo 5 e a gente vai dando continuidade. Na próxima aula eu coloco para vocês o gabarito desse capítulo aqui, desses exercícios da página 104 e 105. Bons estudos e até a próxima!